Olá, amigos, boa noite. Nós estamos aqui muito felizes porque na noite de hoje nós vamos conversar com os nossos queridos representantes das iniciativas espiritistas do estado de São Paulo. Esse estado maravilhoso que carrega o nome de Paulo de Tarso, né? Que é o grande divulgador do Evangelho no Oriente, e graças a Paulo de Tarso nós tivemos a difusão do cristianismo entre os gentios, isto é, entre toda a gente. Ele não fazia distinção entre judeus e não judeus, entre cristãos e não cristãos, e é nessa alegria, nessa perspectiva de não distinção, é que nós estamos aqui com as três grandes lideranças do movimento espírita de São Paulo, nesse espetáculo que vai ser a noite de hoje, conversarmos sobre a iniciativa que culmina, vocês já vão saber porque eles vão falar tudo sobre esse assunto, culmina no Grupo Espírita Paulista. Isso mesmo, as três lideranças do estado de São Paulo habitualmente já se dão as mãos e agora, de mãos unidas, postas e firmes, resolvem instituir na cidade de Paulo de Tarso, vamos dizer assim, esse Grupo Espírita Paulista que vai, no ano que vem, já em 2021, a despeito dos 160 anos da obra O Livro dos Médiuns, comemorar conosco este grande opúsculo que dignifica a mediunidade. Mas eu vou passar aqui a palavra para cada um deles, eu vou seguir uma ordem alfabética, tá bom, meninos? E especificamente nestas questões, o nosso querido companheiro, peraí, deixa eu apontar para cá, aqui, ele aparece aqui no meu vídeo, né? Aparecido Orlando, nosso presidente da USE, com a palavra o nosso querido amigo Orlando. Olá a todos vocês que nos acompanham nessa noite maravilhosa em que nós oficialmente trazemos a público a criação do nosso Grupo Espírita Paulista. Eu sou Aparecido José Orlando, eu sou presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE. A USE que no próximo mês de junho completa 73 anos de trabalho unindo os espíritas, unindo as sociedades espíritas e unificando o nosso movimento espírita no estado de São Paulo como entidade federativa estadual, representando o estado de São Paulo junto ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita do Estado de São Paulo. É uma alegria muito grande estar com vocês, estar com o Roberto, estar com o Eduardo, estar com o Marcelo, e vamos ter oportunidade de conversar muito e expor ao nosso público, a quem nos acompanha, as ações que nós estamos desenvolvendo nessa cruzada de irmandade, de união, com o objetivo único de fomentar, divulgar e praticar a nossa doutrina libertadora e consoladora. Muito bom, Orlando. Agora, e dando sequência, né, à nossa apresentação por ordem alfabética, e a gente que não fugiu das aulas de português para comer merenda na escola, com a letra E, é o nosso querido Eduardo Miyashiro, pronunciei certinho? Miyashiro. Sim, correto. Da nossa Aliança Espírita, mas eu vou deixar ele se apresentar. Boa noite para todos os que acompanham aqui o canal Espiritismo e Mediunidade e que, na verdade, já integram uma rede de muitas atividades no campo da comunicação espírita que tem apoiado o encontro das nossas três entidades em função de toda uma pauta de realizações que planejamos fazer juntos nos próximos meses e, com certeza, que vai descortinar uma série de novas atividades, novos horizontes para realizações importantes. A Aliança Espírita Evangélica, das nossas três entidades, é a mais recente, iniciamos em 1973, estamos, portanto, com 46 anos de idade. Ela se iniciou com o encontro de 8 casas espíritas que se propuseram a adotar um programa comum, um programa que permitisse o intercâmbio
dos trabalhadores de casas que, pelo fato de adotarem um programa comum, teriam, então, a facilidade de criar uma rede de apoio, treinamento e intercâmbio de atividades. Essa rede cresceu nesses 46 anos, né? Hoje nós temos 347 centros espíritas, ela não é uma entidade federativa e nem uma entidade estadual. Nesse sentido, a gente é um pouco diferente em termos de estrutura organizacional em relação à USE e à FESP. É difícil de imaginar um nome, né, para o que é a aliança, porque mas se ela não é uma entidade federativa, o que ela é, né? Eu creio que um neologismo aplicável seria a gente falar que nós somos uma entidade programática, porque o que tem, a gente não costuma falar em filiação de centros, e sim em integração, porque a integração para nós é um compromisso. O centro espírita que solicita a integração à aliança é um centro espírita que assume o compromisso de desenvolver 6 programas da mesma forma, que é a evangelização infantil, a pré-mocidade, a mocidade espírita, a escola de aprendiz do evangelho, o curso de médiuns e a assistência espiritual em moldes padronizados. Então, quer dizer, é um compromisso que o Centro Espírita adota de que, independente se é aqui ou se é do outro lado do planeta, a aula 17 do curso de médiuns ou o programa para 7 a 9 anos da evangelização infantil tem as mesmas aulas e tem a mesma forma de ser aplicado. Então, é nesse sentido que a gente desenvolveu uma experiência de intercâmbio entre estas casas espíritas, né? Porque, por exemplo, se eu convido um expositor para dar a aula 18 do programa do curso de médiuns, ela já está definida. E nós, por causa disso mesmo, a gente, quando aquelas 8 casas fundaram a aliança, e hoje são mais de 300, isso possibilita que a gente possa fazer um intercâmbio e que a gente tem hoje 19 regionais, são 14 no estado de São Paulo, 5 fora do estado de São Paulo, e os grupos de fora do Brasil. De certo modo, a gente percebe que, às vezes, agir desse modo, assim, muito focado num programa, faz com que a gente perca um pouco da atenção ao que está acontecendo no movimento espírita como um todo, né? E a gente admira tanto a USE como a FESP, devido ao empenho nesse processo de se comunicar com a sociedade, dar uma posição bem clara e definida de qual é a mensagem do Espiritismo para o planeta Terra. Então, nós vemos que a situação atual, o fato da gente se aproximar e desenvolver aqui uma atividade, um projeto em conjunto, de nós 3, eu acho que a aliança é aquela que vai mais ter benefícios, porque a gente vai, graças aí à força e à disciplina de USE e FESP nesse campo de comunicação, a gente vai acabar sendo alavancado também no esforço de comunicar a nossa mensagem, e eu espero que a gente possa também dar uma contribuição no sentido de que os participantes da aliança, os centros, os voluntários, procuram se organizar de uma maneira disciplinada, eficiente e bem de boa vontade, e eu gostaria de oferecer essa contribuição, essa força, que possam contar com a gente para um projeto tão bonito que nós vamos contar daqui a pouco aí como é que ele apareceu. Eu acho que para falar sobre a aliança, acho que é isso que nós podemos introduzir aqui. Muito bom, muito bom. Roberto, considerando aí a ordem alfabética, o nosso querido Roberto Watanabe, eu pronunciei direito, né? Sim. Roberto Watanabe, com a palavra nossa. Olha, Orlando, nesse aspecto,
o seu nome é bastante simples, né? Aparecido Orlando, fica bem fácil de falar. Por outro lado, eu vou me servir de uma exortação, né? Já passo a palavra aqui para o Roberto, mas só para a gente brincar aí com essas questões, de Leonardo da Vinci, quando ele vai dizer que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, quando eu digo que o nome do Orlando carrega uma certa simplicidade, tem ali um volume de sofisticação, e nós estamos aqui nesse movimento internacional com muitos nomes, e agora o nosso querido companheiro Roberto Watanabe. Obrigado, Marcelo. Olá a todos que nos ouvem, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria para nós estar aqui junto com os nossos colegas, Orlando, Eduardo e Marcelo, para falarmos aí um pouco dos planos das nossas instituições, tanto individuais como em conjunto. Eu represento hoje a Federação Espírita do Estado de São Paulo, estamos lá com a presidente. A Federação Espírita ela foi fundada em 1936, então ela já tem 84 anos, acho que é a mais antiga aqui das nossas 3 entidades. Ela foi fundada naquela época com o propósito de... Já existiam várias casas espíritas, né, naquela ocasião, mas esses dirigentes dessas casas sentiam a necessidade de fazer um trabalho maior no campo social. E, para isso, cada casa em particular não tinha os recursos necessários. Pensava-se, naquela época, em fazer grandes projetos, né, de assistência social. Pensava-se em orfanatos, hospitais, várias atividades desse tipo, que precisavam de recursos. Por isso que, então, se teve essa ideia de fundar a Federação Espírita, né, do Estado de São Paulo, para atingir esse objetivo. Então, isso faz com que, até hoje, a par, obviamente, né, da parte religiosa, digamos assim, que seria o estudo e a divulgação da doutrina espírita, a FESP, como nós chamamos, também tem um braço social bastante forte. Então, hoje nós temos basicamente 3 atividades, né? Seriam atividades doutrinárias, estudo e divulgação do espiritismo, a atividade de assistência social e de assistência educacional. Na parte das atividades doutrinárias, nós temos, então, as nossas escolas, né, como o Eduardo falou, também a Aliança também tem. Aliás, boa parte das escolas, né, tanto da FESP como da Aliança, foram idealizadas, né, nos anos 40, 50, 60, por Edgar Armon, né, que foi secretário-geral da FESP, e foi aí o mentor, né, da formação da Aliança. Então, nós temos essas escolas de ensino da doutrina espírita, tanto para crianças, jovens, adolescentes, como também para o público adulto. São 2 áreas distintas, a área de infância, juventude e mocidade, e a área de ensino, que seria para adultos. Além disso, nós temos a área de assistência espiritual, né, chamados passes. Nós temos vários tipos de passes, né, passes gerais, passes mais especializados, né, para determinadas finalidades. Temos a área de divulgação, que faz palestras públicas, né, tem o jornal, quer dizer, a revista, promove o congresso, o simpósio, né, é uma divulgação geral da doutrina espírita. E também nós temos uma área federativa, porque, como o próprio nome, né, diz, Federação Espírita, ela, no seu início, como foi a junção daquelas várias casas, então, há casas até hoje, né, que são ligadas à Federação Espírita e que seguem o nosso material, né, dos nossos cursos. Nós temos livros específicos, né, programas específicos, e a maioria são aqui da região da Grande São Paulo, né, que nos acompanham nessas nossas atividades. Isso seria a parte doutrinária. Na parte social, nós temos a nossa unidade ali no Belenzinho, né, que é a Casa Transitória Fabiano de Cristo, onde ali nós temos um trabalho assim, bastante grande, né, de apoio a famílias, gestantes, cursos profissionalizantes. Temos um lar de idosos, né, nós chamamos de Lar Batuíra, temos lá 20 idosos, 19 senhoras e um senhor, né,
E temos também, isso seria o braço social, né? E a terceira parte seria, então, o braço da assistência educacional. Nós temos 3 creches, 2 creches lá na Casa Transitória, né, no Belenzinho, e uma creche lá na cidade de São José dos Campos, né, onde o Orlando até mora, nosso colega da USE. Então, são basicamente essas 3 atividades, né? Fora isso, nós temos mais, além da sede que fica na Rua Maria Paula, no centro, então nós temos a Casa Transitória, temos essa creche em São José dos Campos, temos a nossa antiga sede que fica ali na Rua Santa Amaro, né, também na Bela Vista, e uma subsede que fica lá em Itaquera, que a gente chama de Casa do Caminho, né? Então, são essas, assim, basicamente as atividades que a FESP conduz, né, nesses 84 anos de existência. Nós temos hoje cerca de 5.500 a 6.000, né, voluntários, né, colaboradores, tanto voluntários como funcionários, né, e então, assim, fazemos um trabalho já durante todo esse tempo, né, bastante grande, em prol da doutrina espírita e em prol da assistência social e educacional. E nós, assim, na FESP, nós temos, assim, nós entendemos que o espiritismo, ele tem, assim, um papel bastante grande agora, né, nesse momento, principalmente nesse momento atual que passamos, e nesse momento de transição pelo qual estamos passando, né, um papel muito grande para levar a doutrina espírita, né, o esclarecimento, o amparo, né, o auxílio. Então, nesse sentido é que nós temos como um dos nossos objetivos de fortalecer o movimento espírita. Daí, então, essa iniciativa, né, que as 3 entidades, de certa forma, tiveram, né, de unir forças para que nós, mais fortalecidos, né, junto também com outros movimentos espíritas, né, de outros estados, com FEB, com as entidades do exterior, nós possamos, junto com a aliança, né, nós possamos, assim, fazer um trabalho mais amplo e mais efetivo, né? Então, esse objetivo pelo qual nós estamos aqui, né, com muita alegria, né, com muito entusiasmo, participando desse lançamento, vamos dizer, dessa união entre as 3 entidades. Muito bom. Agora, olha, não estava aqui no meu roteiro a gente conversar sobre isso, não. Vou ser honesto para vocês. Mas com a fala do Roberto Watanabe, e eu vou pegar carona na aliança que o nome Edgar Armon promove em relação a esse assunto, quando o Watanabe citou o nome de Edgar Armon, a minha mente fervilhou. Porque a palavra aliança, ela super se aplica a essa figura aqui no estado de São Paulo, que foi e que é Edgar Armon. Edgar Armon gravitou, como a gente sabe, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E aí, de novo, não estava na nossa pauta aqui, mas eu acho que vale super a pena nesse aspecto de convergência, porque o espiritismo naquela época ele era muito voltado para a fenomenologia, e Edgar Armon foi quem trouxe o fortalecimento do Evangelho de Jesus nesse aspecto. Muito, inclusive, por isso, a Aliança Espírita tem a palavra evangélica ali no meio, porque carrega esse componente que traz a presença de Jesus na questão do Evangelho. E ele foi um dos fundadores da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e foi igualmente o fundador da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aí eu vou de novo aqui, as minhas escusas para vocês, não estava previsto a gente falar de Edgar Armon, mas eu não podia deixar passar isso porque considero que Edgar Armon é a peça, uma das peças, né? uma das pessoas, foi um militar brilhante, casou inclusive com uma filha de general, tem um currículo, deixa para o movimento espírita de São Paulo uma relevância muito grande. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância de Edgar Armon nas atividades que as instituições que vocês representam, ela realiza. Orlando. Edgar Armon foi o primeiro presidente da USE. 5 de junho de 1947, então chamado de União Social Espírita, a USE naquela época.
Edgar Amon teve a ideia, em função da situação que vivia o movimento espírita paulista na época, um movimento de muito misticismo, de introdução de muitas ideias exóticas para a doutrina espírita, influências políticas que se tentava, inclusive, criar o Partido dos Espíritas na época. E em 1945, a federação é de 36, ou seja, 9 anos depois, ele apresenta a ideia, em uma das reuniões do Conselho Deliberativo da Federação, de propor que que havia necessidade da união dos espíritas do Estado de São Paulo naquela época. E através do trabalho juntando as outras federativas que existiam à época, além da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a União Federativa Espírita Paulista, a Liga Espírita do Estado de São Paulo e a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, essas 4 entidades federativas resolveram, através do primeiro Congresso Estadual Espírita, no Estado de São Paulo, criar essa instituição chamada USE. E a USE, ela, desde o seu início, ela não é um centro espírita. E por que não é um centro espírita? Pela própria característica de criação dela. Ela foi criada por 3 entidades que faziam o papel de centros espíritas. Então, a USE, ao ser criada como entidade de união, unificação na época, sociedades espíritas do Estado de São Paulo, nós éramos 551 instituições espíritas naquela época que fundaram a USE, não seria interessante que a USE passasse a ser mais um centro espírita. Então, ela é uma entidade que une, que congrega, que fomenta a orientação organizada do movimento espírita no Estado de São Paulo. Mas a gente pode considerar que Edgar Amon, sendo o seu primeiro presidente, inclusive a tese vencedora do Congresso foi a tese de Edgar Amon, ou seja, os moldes de criação dessa instituição, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, foi ideia de Edgar Amon, e ele foi eleito, no próprio Congresso, ele foi eleito o seu primeiro presidente da USE. Então, Edgar Amon, ele eu diria assim, que a ligação entre as 3 entidades que hoje nós buscamos essa união, essa participação conjunta, essa realização de atividades de forma integrada e conjunta, ele talvez seja esse liame, esse elo de ligação que a gente tem entre as 3 entidades. Hoje nós somos, só para completar, nós somos 1.338 instituições espíritas no Estado de São Paulo. Uau. A USE é uma grande rede composta de 140 órgãos de unificação em todo o Estado de São Paulo, divididos em 24 órgãos regionais e 116 órgãos locais, que a gente chama os intermunicipais, municipais e distritais. Mas, voltando a ele é a pessoa que fez essa ligação das 3 entidades, que hoje a gente tem o prazer de estar junto, efetivamente realizando atividades relacionadas à nossa doutrina. Muito bom. Eduardo, qual a importância de Edgar Amon dentro da aliança? Olha, eu vou emendar aí um pouquinho dessa avaliação histórica que o Orlando já começou, né, que quando o Amon se aproxima da diretoria da Federação Espírita do Estado de São Paulo para se tornar seu secretário-geral por mais de 25 anos, é um momento em que, de fato, havia uma grande confusão em termos de conceitos doutrinários, e a década de 1940 é a década em que ele transforma a FEESP num extraordinário laboratório para pesquisa, investigação e sistematização de métodos de ajuda, organização, comunicações mediúnicas, estudos e organização de células de trabalho. Bom, e culminando no fato de que o Congresso de 1947 propiciou que ficasse claro que a proposta da doutrina espírita é uma proposta inteiramente coerente com a mensagem do Evangelho. Isso fica claro que a gente sempre conceitua o espiritismo como tendo os aspectos de ciência, filosofia e religião, e ele colocava claro, né, tendo passado pela Segunda Guerra Mundial, o mundo demonstrava
que em termos de ciência nós estávamos bem, em termos de intelecto nós estávamos bem, mas em termos de relacionamento moral e valores éticos, o mundo não estava bem. Então, a União dos Espíritas fortaleceu esse conceito, deixando para trás, então, a atração simples dos fenômenos sem estudo, e de 47 a 49 ele exerce, então, o primeiro mandato de presidência da USE. E em 1950 é aí que eu queria chegar na segunda fase, que é uma fase onde ele, coerente com esse processo da questão dos valores do Evangelho, ele faz uma experiência extraordinária na Federação Espírita do Estado de São Paulo e passa a dedicar seu esforço quase que integral para isso, que é a criação da Escola de Aprendizes do Evangelho. A Escola de Aprendizes do Evangelho, ela não é uma escola no sentido acadêmico da palavra, mas no sentido iniciático da palavra. Era como retomar as escolas de sabedoria da antiguidade, que não simplesmente traziam informação, mas traziam um modo de viver mais elevado para o ser humano. Então, esse é o desafio de uma escola que é um caminho de vida, que é a Escola de Aprendizes do Evangelho. E foi um experimento também, que foi muito bem sucedido, e que deu origem à Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que é formada por todas as pessoas que, tendo concluído com aproveitamento a escola, se propõem a ajudar a humanidade. E a gente percebe que essa escola deu muitos frutos. É só para dar, talvez, o exemplo mais conhecido dos frutos da escola. A 7ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1962, fundou um programa de prevenção do suicídio que hoje é mundialmente conhecido, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que foi uma iniciativa de alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho, sensibilizados pelos grandes desafios do equilíbrio espiritual e mental do ser humano. Bom, e como muitos frutos vieram da Escola de Aprendizes do Evangelho, eu queria chegar aqui justamente o próximo passo. O Edgar Armond deu o apoio, que era como é que se faz para que a Escola de Aprendizes do Evangelho, ela que durante 15 anos havia existido, ali na Federação Espírita do Estado de São Paulo, no bairro da Bela Vista, na Rua Maria Paula, que ela pudesse ir para o mundo. Porque a estrutura da federação era extraordinária. Ali, 3.000 trabalhadores disponíveis para muitas frentes, 300 expositores naquela época só para dar aulas da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, era uma estrutura imensa. E os frutos da escola eram pessoas que, devido à sua sensibilidade, tinham fundado centros espíritas na periferia de São Paulo. Então, eram pessoas que estavam em contato com o grande desafio de ajudar a humanidade ali onde a dor e as lágrimas corriam. E essas pessoas foram procurar o Armond nessa época, em 1973. Por isso, nós dissemos que, na casa do Edgar Armond, num bate-papo de dirigentes de 8 centros espíritas, nasceu a Aliança. Porque ali eles imaginaram essa rede de uma casa ajudando a outra e poder desenvolver o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho, do curso de médiuns e da assistência espiritual padronizada, que eram os 3 primeiros programas básicos da Aliança, que pudessem acontecer na periferia. Então, que as pessoas pudessem ali, num bairro distante, num bairro carente, pudessem também desenvolver o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho, porque é um programa moral e não intelectual. É um programa de mudança de vida. E aí, a organização da Aliança é essa terceira fase que eu queria falar. Então, teve a fase dos programas em 1940, teve a fase da definição da federação em 1950, a Escola de Aprendizes do Evangelho, e teve a fase da multiplicação. E essa fase da multiplicação permitiu que a Aliança se estruturasse para que a gente pudesse ter uma casa pequena. Ela podia ser 1/100º do tamanho da federação, mas ela podia ter lá 10 pessoas sentadas em banquinhos, numa sala rústica, com expositores que vinham de vários centros, que tinham combinado o calendário e as aulas, e eles podiam levar o programa de aulas lá, que ia levar a transformação moral das pessoas.
É por isso que, como o Marcelo falou, a aliança tem o nome de Espírita Evangélica. A aliança é a união desses centros que se comprometem com o mesmo programa. É espírita porque a nossa base, o nosso meio, o nosso desenvolvimento, os nossos valores são do espiritismo. E o evangelho é a mensagem que é comum à necessidade do ser humano de se transformar para se tornar um homem de bem. Então, essa é a nossa base, e eu creio que são essas 3 fases do trabalho do Armon que levaram a essa multiplicação de um processo que, para nós, na rede da Aliança, tem levado a criação de frutos, né, benéficos, como obras sociais inúmeras e muitos centros espíritas fundados por pessoas que foram modificadas por esse programa. Enfim, eu creio que é melhor parar de falar, senão eu vou ficar entusiasmado aqui. Olha, o responsável por essa encrenca aí foi o Roberto Watanabe, foi ele que começou, ele cavou o pênalti e cada um tá chutando aí, tá fazendo seu gol. Então, Roberto, já que você começou, você termina. Fala pra gente aí um pouco mais da importância de Edgar Armon, agora considerando a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Acho que já deu para perceber aí esse ponto de união, né, que é o Edgar Armon nas 3 instituições, e também esse trabalho imenso que ele fez, né? Na realidade, ele não estava na fundação em 1933, Marcelo. A história que a gente ouviu foi mais ou menos assim, né? Em 1939, quando era presidente da federação, o Américo Montanini, disse que um dia o Edgar Armon estava passando lá em frente, lá na Maria Paula, e não era o prédio, né, que tem lá hoje, de 10 andares, era um casarão, um tipo sobrado, né? Estava passando lá, resolveu entrar, e aí foi recebido pelo Américo Montanini, o presidente, e conversaram ali, acho que não sei quantas horas ali, ficaram horas conversando, e no dia seguinte ele veio com um plano já, do que ele achava, como que ele achava que a federação deveria se organizar, né? Então, a partir daí que ele fez um grande trabalho, né? Ele se tornou secretário-geral. Quando a gente fala secretário-geral, a gente pensa assim, no Brasil, o secretário não é um cargo ali, né? Não é um cargo elevado, mas, na realidade, esse cargo era elevado, é como a ONU, né? A ONU, você tem o secretário-geral da ONU, na verdade, esse secretário é quem comanda a ONU, né? Então, é mais ou menos como o Armon, né? Estava lá na federação naquela época, ou seja, ele comandava toda essa parte administrativa, organizacional, né? E a parte doutrinária. Então, ele fez um grande trabalho, né, que o Eduardo já mencionou, a Escola do Aprendiz do Evangelho, né, que ele fundou ali em 1950, e é uma coisa interessante, quer dizer, ele idealizou essa escola, quer dizer, ele, na verdade, era um estrategista, né, aquela pessoa que enxerga o futuro, quer dizer, tem a visão e depois vai e realiza, né. Então, ele idealizou esse curso e, olha que interessante, quer dizer, ele fez a parte da primeira turma de alunos, quer dizer, ele não é porque ele idealizou que ele ia ali ficar, né, só olhando, ou só administrando, quer dizer, ele se colocou como aluno do curso, né, e já haviam expositores na casa naquela ocasião. Então, assim era o Edgar Armon, né, ele fez esse trabalho imenso lá na federação, ele desenvolveu bastante também a parte da assistência espiritual, né, que eu mencionei, a parte de passes. Veja que nos anos 90, né, que eu fiz os cursos lá da casa, Educação Mediúnica, ainda estudei no livro do Edgar Armon, Desenvolvimento Mediúnico, né, que aliás é o tema do evento que nós vamos falar agora no final, né. Então, foi assim um trabalhador muito assim importante, né, dentro do movimento espírita. Então, na Federação Espírita, o papel fundamental dele foi justamente essa parte doutrinária, né, vamos colocar assim. A outra parte da federação, que isso também não posso deixar de mencionar, porque assim a federação ela tem desde a sua própria criação, como eu coloquei, ela tem um enfoque bastante forte na doutrina, mas igualmente forte na parte social, né? Ou seja, aquilo que Kardec fala, né? Quer dizer, você fala de caridade, mas tem que praticar também, certo? Então, do lado do Armon, tinha um senhor chamado José Gonçalves, seu Gonçalves a gente chama, né? Esse homem que praticamente também era um estrategista, bom, aliás, ele era um diretor da Unilever, né, da Gisilever na ocasião.
dizem que ele saiu da empresa para se dedicar à Casa Transitória Fabiano de Cristo, quer dizer, ele que praticamente construiu aquela Casa Transitória Fabiano de Cristo, né? A Fiesp recebeu do governador Jânio Quadros, na época, em comodato, o terreno, né, lá do local, e em cima desse terreno, então, o senhor Gonçalves construiu a Casa Transitória. Se nós formos hoje lá, o que ele construiu em 1960 está lá até hoje, né? Hoje nós, inclusive, estamos com projetos, né, de reforma, tudo das instalações. Estamos levando isso à frente. Então, acho que são dois personagens fundamentais, quer dizer, Edgar Armond na parte doutrinária, o senhor Gonçalves no braço social. São, assim, lógico, não devemos desmerecer os demais que trabalharam muito também, né? Por exemplo, o Pedro de Camargo, né, Vinícius, fez um trabalho imenso também para lá na federação. As palestras, as tertúlias evangélicas, era ele que estava, né? E tem outros personagens, quer dizer, aqueles que foram presidentes, do próprio Américo Montanini, né, o Carlos Jordão, Luiz Monteiro de Barros, né, que aliás, esses últimos dois, né, o Carlos Jordão e Luiz Monteiro de Barros, foram presidentes da FESP e da USE também, né. Então, são personagens bastante importantes, né. Temos lá na fundação a figura do Augusto Militão Pacheco, né, também foi, assim, uma pessoa fundamental no início da federação, esse sim foi fundador, né. E, então, quer dizer, o Edgar Armond realmente deixou um legado aí muito grande para nós e, assim, por um lado é uma honra, né, para nós prosseguirmos essa tarefa que esses grandes espíritas desenvolveram lá atrás, mas sentimos também o peso da responsabilidade, né, que é levar essa tarefa adiante. Muito bom. Marcelo, olha, opa, Orlando. Só um comentário. O José Gonçalves Pereira, certo, Roberto? Ele foi diretor do departamento do Serviço Social Espírita da USE, na década de 50. Olha só. Essa eu não sabia. É bom que fica tudo isso bem registrado, viu? Muito bom. Olha, a gente costuma dizer que a nossa história representa o conjunto das raízes e é ela que nos fortalece. Eu sei que tem gente que, nas aulas de história, dá aquela cochilada assim, né? Concorda com tudo. Nem todo mundo gosta de leitura, gosta de data, gosta de coisas que aconteceram lá atrás, mas o resultado do que somos hoje é efetivamente aquilo que fizemos lá atrás. Então, falar sobre o nosso passado é falar sobre as nossas raízes, sobre as nossas origens, sobre aquilo que nos fortalece, né? Tudo posso naquilo que me fortalece. E o que nos fortalece é o nosso passado. Se vocês não se importam, eu gostaria de instituir entre nós, na noite de hoje, a figura de Edgar Armond como sendo o nosso homenageado nessa nossa live. É verdade, como coloca aqui o Watanabe, que ninguém faz nada sozinho, né? A gente está trazendo aqui o Edgar Armond como sendo o epicentro de um conjunto de outras almas que o Watanabe teve a elegância de lembrar, e se a gente fosse desfilar os nomes, seriam muitas lives, só para a gente comentar cada um deles, porque trouxeram contribuições significativas. Mas a gente queria que convergir, com a licença de vocês, o Edgar Armond como sendo essa aliança entre... Ô Marcelo, não tem a nossa licença, não. Sabe por quê? Deixa eu te contar um episódio que faz parte da biografia do Armond. Pois não. Que é o seguinte, um dia tentaram homenagear o Armond, e em segredo. Tentaram fazer uma espécie de palestra falando da biografia dele, e deixaram ele sem saber do assunto, e chamaram ele para a pretexto de outra coisa lá no Salão Bezerra de Menezes, e quando ele... Aí teve lá uma biografia de um outro colega, teve um número musical, e quando subia um palestrante à tribuna para dizer, nós não podíamos deixar de homenagear uma coluna desta casa, e aí o cara falou, nascido em Guaratinguetá, o pessoal disse, não deu nem tempo de falar Guará, que aí ele levantou e falou, pera um pouquinho aí,
Espera um pouquinho aqui. O que eu faço porque eu preciso desse processo de educação espiritual. Então, é do meu interesse. Eu não quero homenagem nenhuma. Vocês me desculpem, mas eu vou para casa, vocês continuem a confraternização. Deu um choque nas pessoas, porque ele tinha uma espécie de uma postura bem intensa contra o personalismo, né? Que o personalismo acaba sendo meio que um processo que prejudica nossas relações. Então ele queria deixar claro, falou, ó, gente, vocês continuem com a confraternização, mas não é para me homenagear, não. Bom, olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, então, Edgar, porque com certeza se a gente está fazendo esse streaming para as várias plataformas aqui no planeta Terra, eu não tenho a menor dúvida que esse streaming está chegando lá no mundo espiritual também. Então, vai aqui as nossas escusas para o Edgar Armon, mas é uma reverência nossa, porque se hoje nós encontramos essa estrada pavimentada, foi através, eu tenho usado muito essa palavra, do estoicismo, que é um princípio filosófico que o Watanabe conhece muito bem, né? Essa entrega enorme que efetivamente o Edgar Armon nos trouxe. E como o Orlando comentava antes sobre os números, a gente costuma dizer, bom, nós que somos da área de exatas, né, Orlando, a gente brinca, até na faculdade a gente dizia assim, que errar é de humanas, e agora eu estou pagando a língua porque eu estou fazendo todo dia. Bem feito. Pois é isso aí, bem feito mesmo. Mas por uma coisa ou por outra, como a disciplina de exatas dá para a gente alguns instrumentos, e um deles é o seguinte, uma pessoa sem números é só um ser humano com uma opinião, e o Orlando trouxe números, e esses números falam das atividades, das realizações. É óbvio que a gente não usa o número para, como o Watanabe colocou, como o Eduardo também reforçou junto da fala do próprio Orlando, usa os números para projeção da imagem pessoal. Mas o nosso querido austríaco, que foi muito conhecido entre a década de 80 e década de 90, o Peter Drucker, né, que foi o papa da administração, quem já fez na vida algum curso de administração ou de gestão, já ouviu falar no nome dele, e ele tem um princípio que diz assim, quem não mede, não controla. E a gente precisa do número para controlar. Então, a questão do número, dos números colocados aqui pelo Orlando, eles vão ao encontro desse pensamento de Drucker. E é dentro dessa linha de convergência que eu queria explorar com vocês agora mais um número, que é o surgimento do grupo espírita paulista, essa iniciativa, quer dizer, considerando que nós já estamos de mãos dadas, agora esse grupo resolve, então, aproveitar o lançamento do nosso livro dos médiuns, que Kardec faz a expedição dessa obra, como é do nosso conhecimento, a 15 de janeiro de 1861, e é justamente no ano que vem, no ano de 2021, que nós comemoraremos os 160 anos dessa obra que dignificou a mediunidade, porque a mediunidade sempre existiu por sobre a face da Terra, mas eu não vou comentar esse assunto, eu aqui sou só o papagaio hoje, vocês é que vão comentar. E eu queria agora passar a palavra para o Orlando, para ele comentar na perspectiva da USE, cuja liderança é representada por ele aqui, né, o nosso presidente da entidade federativa, dessa união das sociedades espíritas do estado de São Paulo. Como é que foi, Orlando, essa iniciativa do Grupo Espírita Paulista? O nome Grupo Espírita Paulista deve ter alguns dias, talvez menos de um mês. O princípio de tudo foi o seguinte: nós estávamos num evento organizado pela USE Regional de São Paulo, o segundo em Coesp, que nós realizamos ali na Voluntários da Pátria. E, na oportunidade, um dos palestrantes desse evento
foi o Haroldo Dutra Dias. E em conversa com o Haroldo, eu acredito que o Haroldo não se recorde disso, mas nós recordamos muito bem. O Haroldo comentou com a gente: São Paulo é um estado tão grandioso, é a locomotiva que puxa o Brasil, é o estado mais populoso do nosso Brasil, é onde tem a maior quantidade de centros espíritas, é onde tem a maior quantidade de espíritas. Por que vocês não fazem um evento grandioso em São Paulo? Estávamos nessa oportunidade, eu e Roberto Watanabe. E aquilo nos chamou a atenção, porque, diferentemente de estados como Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nós realmente não realizamos um evento grandioso. Grandioso no sentido de ter toda essa grande quantidade de pessoas espíritas que pudessem estar junto, confraternizando, estudando. Aí eu, depois de um determinado momento, olhei para o Roberto e comentamos. Eu não lembro se foi eu ou ele, mas saiu a seguinte conversa. Foi você. Fui eu? Foi. Roberto, você não acha que a gente deveria encher o Pacaembu de espírita para fazer um evento grandioso? Pacaembu? Como o estado de São Paulo merece? Não pensou pequeno, não, né? Não, tem que pensar grande. Isso aí, muito bom. Eu acho que talvez aí o Roberto falou assim, mas vamos pensar primeiro em fazer no Palácio de Convenções do Iambi, que deve ser mais fácil. Pacaembu dentro para uma outra etapa. E na época, na hora, nós pensamos assim, poxa, se nós vamos fazer isso, nós precisamos falar com o Eduardo, precisamos chamar a aliança nesse processo, para que efetivamente a gente tenha mais pessoas envolvidas, porque tem o mesmo objetivo. Até eu lembro que na primeira reunião que a gente agendou para conversar sobre isso, o nosso grupo, ele não tem existência legal, ele é um grupo de pessoas, de instituições, com um objetivo comum de realizar as atividades. Na primeira reunião, o Eduardo fez exatamente esse comentário, e eu fico assim meio sem jeito de saber como é que eu posso contribuir, se a aliança é um conjunto, é uma integração de centros espíritas, que a gente não tem tanto o traquejo de falar com a sociedade, de colocar as coisas para a sociedade, como vocês têm. Mas nós falamos, não, mas você faz parte do processo, é importante que as entidades estejam juntas. Vai mostrar a nossa união, né? Lembrando Bezerra de Menezes, feixe de varas, né? Feixe de varas, e eu costumo dizer o seguinte, feixe de varas, elas têm que estar verdes, para serem mais fortes. E o verde vem da atividade, do dinamismo, da ação. Se a gente está junto com esse objetivo comum, a gente consegue realizar grandes coisas. E a partir daí a gente começou a pensar em desenvolver uma atividade para 2021. Como nós vamos fazer? Presencial. Só que, de repente, apareceu a pandemia. A gente não parou as atividades, as reuniões. A gente, inclusive, nós hoje, sexta-feira, toda sexta a gente faz reunião virtual. Nós continuamos fazendo isso. Depois das 3 ou 4 primeiras presenciais, a gente continua realizando as nossas reuniões. E o objetivo dessa união, desse grupo, definimos uma comissão formada por 4 pessoas de cada uma das instituições, mas a vontade de fazer foi tão grande que hoje nós não obedecemos mais esse limite de 4. A gente participa com mais pessoas nesse processo. Mas para não ser repetitivo, eu deixo para Eduardo e Roberto dar continuidade a esse processo. Então, foi assim, Haroldo nos chamou a atenção que São Paulo poderia ter alguma coisa muito grande. E na pequenez que cada um individualmente tem, a gente quis se juntar, se unir para crescer um pouco e ter a capacidade de realizar esse grande evento que nós vamos realizar o ano que vem. Muito bom, ótimo. Eduardo, considerando que se Jesus, que podia fazer sozinho, não fez, chamou 12, né? O trabalho, queria que você comentasse como é que foi receber esse convite para participar desse grupo que realmente se mostra, já nasce fantástico no sentido das suas próprias realizações.
Foi excelente. Primeiro porque a gente sentiu a oportunidade de dar uma contribuição. Como o Orlando falou, eles têm já uma estrutura que é voltada para a comunicação com a sociedade, né? E a gente vai aprender com isso. Mas uma coisa interessante é que é o clima de fraternidade, de amizade, onde nós percebemos que é fator essencial para realizações. Então, o que desde a primeira reunião ainda não estavam impedidas as reuniões presenciais, né, aconteceu lá na Secretaria da Aliança, é um ambiente de amizade tão grande, de alegria por estar junto, por participar, por dar ideias, sugestões de onde pode ser, como é que pode ser, as pessoas já se adiantando para dizer, pode deixar que eu vou consultar fulano, pode deixar que eu vou verificar se dá para alugar tais espaços. Eu sei que foi uma coisa assim, não era um entusiasmo vazio, era alguma coisa que era calorosa, mas era de peso, assim, de responsabilidade, e todo mundo alegre com a responsabilidade. Então, eu penso que isso foi a tônica, né, desde aquela primeira reunião. E uma coisa que chamou a atenção da gente, como o Orlando falou, veio a pandemia, nós não pudemos mais prosseguir com as reuniões presenciais, continuamos fazendo as reuniões virtuais, e isso trouxe duas modificações importantes, e que foram para o bem, né? A primeira delas é o fato de que, puxa, se nós estávamos preparando um evento presencial grandioso, não ia ser no Pacaembu, mas ia ser no Anhembi, já tínhamos até conseguido um bom acordo com a administração do Anhembi, pagamos um sinal, né, etc., e depois parou tudo. Eu falo, bom, nós não vamos nos deixar vencer por esse impedimento. Vamos transformar esse período onde a gente iria fazer o processo de divulgação, o processo do planejamento do evento, vamos transformá-lo em vários eventos presenciais, agora que toda a nossa comunidade espírita está aprendendo a se comunicar pela via virtual, e utilizar essa capacidade recém-descoberta por muitas pessoas para expressar melhor a proposta do evento. Então, nós vamos falar de mediunidade, do Livro dos Médiuns, dos 160 anos. Então, vamos falar de mediunidade sob esse aspecto atual, devido a esse desafio. Então, acho que a primeira coisa que surgiu foi a vontade da gente se reunir junto, de se reunir constantemente, mesmo que não seja presencial. Segundo, a vontade de tornar o teor desse encontro uma coisa compartilhada ao longo dos próximos meses, né? E isso já trouxe, é como se antecipasse aquele conteúdo doutrinário que estava sendo previsto para maio de 2021 para ser distribuído ao longo dos meses. Então, a sociedade já iria se beneficiar disso. E acho que um acréscimo é o fato de que, justamente diante desse desafio que nós estamos vivendo, é que nós estamos nos vendo naquele processo da transição do planeta, tá? Que já é estudado por todos nós. Então é evidente que estamos no meio do processo de transição do planeta, e a contribuição que o meio espírita tem a dar, no sentido de nós ampliarmos nossa sensibilidade, de nós estarmos atentos à espiritualidade superior, de captar as energias do bem para que a gente possa superar esta prova, vai ser uma grande contribuição. Mas eu queria passar a bola para o Roberto, porque de uma reunião para outra, que as reuniões são semanais, ele trouxe um programa montado para 11 meses. Eu falei, puxa vida, mas esse cara não dormiu. Então, eu acho que aí que está o segredo do sucesso, é que foi muito bem planejado o conteúdo. E quando o Roberto trouxe, puxa vida, isso aqui vai ser de grande ajuda. E eu queria só acrescentar mais uma coisinha. A Vera Milano, que é da diretoria da FESP, ela acrescentou uma coisa, acho que foi nessa reunião. Ela disse o seguinte, olha, a gente não sabia que a gente ia enfrentar essa pandemia, mas a espiritualidade superior sabia, e aproximou nós
as nossas entidades, as nossas equipes de trabalho, com tanta afinidade uns com os outros, alguns meses antes, para que quando chegasse a coisa, já nos encontrasse com as ferramentas na mão. Então, a espiritualidade superior sabe o que está fazendo. Oh, que maravilha. Olha, Watanabe, eu vou passar a palavra para você, mas antes eu não podia deixar de contabilizar, já que falávamos de números, nós temos centenas de pessoas conectadas nesse instante conosco, centenas dos mais variados lugares do Brasil. Então, várias pessoas estão postando aqui mensagens para nós, né? A Tânia Melendi, eu acho que eu pronunciei correto, né? É muito bom saber das histórias do início. A Fátima Luna, também uma amiga querida que fala sempre ao nosso coração, a Benigna Marques, né? Também parabenizando o nosso trabalho. A Cíntia Mendes, que pontuou aqui a figura de Edgar Armond, a metodologia que ele usou, coloca aqui para a gente que ele representa um grande legado para o Espiritismo. O Osmar, do Grupo Fraternidade Cristã, a Edna Dourado, enfim, tem uma quantidade enorme de companheiros aqui. O Luiz Pascoal, que parabeniza esse processo de unificação, achei que vale a pena pontuar. Ele escreve assim, olha: parabéns a todos, unificação é o que precisamos. Sim, a união, diz ele. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Ele recorda aqui o nosso querido Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, cuja metáfora ali o Orlando se apropriou muito bem na ideia do feixe de varas. Inclusive, ele sofisticou a ideia, porque coloca o feixe verde, que dá mais força. Achei sensacional, Orlando. Marcelo, acompanhando também as mensagens, alguns sugeriram que, como o Pacaembu está em reforma, a gente possa fazer o evento no Allianz Parque. Eu acho uma boa ideia. Como palmeirense que sou, acho uma boa ideia a gente pensar nessa possibilidade. Talvez o custo vai ser um pouquinho maior, mas é uma boa ideia, realmente. Singelo, né? Um custo singelo. Mas é uma meta, não é isso? Bom, quem é fiel no pouco será no muito, disse Jesus. A gente começa assim, né? A gente começa com esse conjunto de iniciativas e alcança o grandioso, certamente. Mas eu queria pontuar aqui, e já passando a palavra para o Watanabe, aqui é o Fábio, olha, o Watanabe fala da UEP, eu acho que é a União Espírita Paraense, porque ele é de Belém do Pará, e lá o UEP completa 114 anos. Enfim, vários companheiros, como dissemos aqui, centenas de pessoas acompanhando essa nossa live e compartilhando conosco dessa iniciativa. Mas, Watanabe, já que todo mundo cavou o pênalti para você chutar e fazer o gol, conta pra gente como é que foi. Por mais caudeloso seja esse rio, ele tem uma nascente, ele tem os seus filetes e as suas gotículas. Conta para nós como é que foi, junto com os companheiros, participar desse nascedouro. Então, foi assim, quando nós montamos lá a nossa chapa, né, para concorrer à gestão da casa, nós tínhamos vários objetivos no nosso programa, mas um dos mais importantes objetivos, era a união, né, vou ouvir falar bastante união, quer dizer, aliás, o nome da nossa chapa era União, né, a gente buscava assim, uma união entre todos, né, e um dos grandes objetivos era o fortalecimento do movimento espírita. E aí nós assumimos a gestão, né, uma equipe lá de diretores, de conselheiros, e estavam lá cuidando das questões da casa, que não eram poucas, né, e aí então, de repente, eu soube através da Eliana Haddad, que ela é jornalista, foi jornalista da FESP, hoje ela ajuda a USE, né? E ela me mandou um e-mail e falou: olha, o Aparecido Orlando, presidente da USE, quer falar com você. Eu falei: tá bom, vamos marcar, né? Aí Orlando foi lá na FESP, me contou toda a história da USE, da FESP, ele sabia muito mais do que eu, né? Porque ele adora ler a parte histórica, né, Orlando?
E aí ele me falou, olha, a FESP foi uma das 4 patrocinadoras da USE, né? Então, tinha a FESP mais 3 entidades. E aí ele falou, olha, essas 4 patrocinadoras, elas têm um assento lá no Conselho Deliberativo Estadual, né, da USE. E é um assento que, durante todo esse tempo, de 70 e tantos anos que o Orlando falou, né, há um assento lá cativo, vamos dizer assim, né. E aí ele contou toda essa história, e, quer dizer, claramente uma ideia de aproximação, de integração. E nós também já tínhamos esse propósito, né? Quer dizer, já antes até de assumir uma gestão. Então, quer dizer, é aquela coisa que a gente percebe depois, que é como vocês já falaram, né? Quer dizer, a espiritualidade vai fazendo as coisas convergirem, a gente não percebe nada, né? De repente a gente está no meio. Quer dizer, então, aí eu falei, não, Orlando, eu vou lá ocupar essa cadeira aí do Conselho Deliberativo, né? Então, desde dezembro de 2018, eu estou lá participando do Conselho da USA, né? E o Eduardo foi o seguinte, e aí nós já tivemos essa aproximação, né? Inclusive institucional, quer dizer, porque a FESP ela é membro, né? Dessa união das sociedades espíritas. E aí o Eduardo foi o seguinte, no final de 2018, a Aliança foi fazer um evento lá no nosso auditório, né, Bezerra de Menezes. Foi um sarau, né, Eduardo? É verdade. Então, o Eduardo foi lá, foi com toda a turma da Aliança, né, e a gente participou, né, e depois nós tivemos lá um evento, e convidamos o Eduardo também, ele veio, né, o Orlando, o Eduardo vieram, acho que era o lançamento do filme lá do Kardec, uma coisa assim. E daí eu falei, Eduardo, vamos conversar mais, né? Quer dizer, deixa eu conhecer mais um pouco da Aliança, tal, né? Quer dizer, como é que é? Porque eu não tenho muito para dizer para você, porque vocês viram que ele sabe mais do que eu, né? Da história da própria FESP. Aí foi a mesma coisa. Um dia ele foi lá na FESP, conversamos bastante, e então foi acontecendo assim. E daí daqui a pouco chegou lá em 2019, o Eduardo falou, olha, nós estamos com um projeto aqui, fazer uma virada espiritual, né, em 2019. Falei, tudo bem, então vamos chamar o USE também, né, quer dizer, vamos fazer a FESP, a Aliança e USE. Então, esse foi o primeiro evento conjunto, que foi a virada espiritual, né, que ocorreu no ano passado e vai repetir esse ano, né. 36 horas de amor fraternal. Né? Isso. Então, assim que começou, quer dizer, e nós, então... para nós, assim como da FESP, é óbvio que, como o Orlando falou, quer dizer, as entidades, juridicamente, elas continuam entidades independentes, né? Quer dizer, o USE é o USE, FESP, né? Embora a FESP tenha uma relação mais próxima da USE, porque faz parte lá, né, do Conselho Deliberativo. Mas ela tem a sua estrutura, né, independente, a USE tem a dela e a Aliança tem a dela. Mas, assim, para nós da FESP, desde o início, quer dizer, quando a gente falou fortalecer o movimento espírita, é fortalecer o movimento espírita, não é a instituição A, B ou C, né? Quer dizer, é o movimento espírita que tem que ser fortalecido. Portanto, tudo que a FESP tiver que fazer nesse sentido, nós vamos fazer, né? Quer dizer, não nos importa ser organizador ou participar simplesmente com mero participante, nós queremos contribuir para esse fortalecimento, né? Então, esse é o nosso propósito, por isso que eu fui percebendo que o mesmo propósito move Orlando e o mesmo propósito move Eduardo, né? Então, a gente, realmente assim, quer dizer, acho que a gente tá meio aí que estamos convergindo nesse sentido, né? E claramente sobre uma direção um pouco mais elevada aí, que a gente percebe, né? Assim, percebe claramente, mas não é aquela coisa que eles não impõem, né? Quer dizer, eles não determinam, mas a gente percebe que é direcionado para o bem do movimento espírita, né? Então, acho que por isso que para nós aqui da FESP é uma alegria estar participando, né, dessa união entre essas 3 entidades. Hoje são 3, né? Quer dizer, quem sabe no futuro se não terão outras, né? Porque nós temos outras instituições também, né, grandes. Então, é isso. Olha, eu quero registrar aqui a presença de algumas pessoas entre nós. A Julinha, olha, aqui embaixo ali embaixo no vídeo, Regina já está postando ali o comentário da nossa querida Júlia, né? Júlia, receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa reverência. A gente gosta muito de você. A Rosana também postou
um comentário, viu, Orlando? Várias pessoas, na verdade, a gente fica, como dissemos, nós temos centenas de pessoas conectadas aqui nesse nosso espaço. Foi a forma que a gente encontrou de convergir, de agregar, né, a contribuir nessa iniciativa, emprestando aqui esse espaço digital, vamos dizer assim, para que a gente pudesse falar sobre essa iniciativa. A gente não podia deixar passar, particularmente falando, espírito endividado já nasce em berço espírita. Então, mamãe, quando eu nasci, ela já era espírita, então eu nasci em berço espírita. Eu acho legal as pessoas dizerem assim que eu encontrei o espiritismo com 20, com 30, com 40 anos, porque essas podiam ficar em voo livre, né? Minha avó dizia assim, não, esse aqui Deus marcou, e esse fomos nós, então não tinha muita escolha. De maneira que, considerando a nossa parca, mas sincera e efetiva vivência no movimento espírita, quando a Regina se engajou nessa iniciativa com vocês, e ela nos trouxe aí a reboque, a gente não podia deixar passar, porque a iniciativa de vocês, eu digo isso assim de coração, de novo, repito, né, eu não tenho nenhuma outra compleição, o que eu conheço de ambiente religioso é o espiritismo, é a doutrina espírita, é só do que eu sei falar, não é de outra coisa. Então, tomar conhecimento de uma iniciativa dessa de vocês me coloca também numa posição de reverência em relação a vocês. A gente fica muito contente, muito feliz. O Estado de São Paulo, o Brasil e o mundo agradecem, porque quando a gente faz uma atividade nesse sentido, a gente converge, a gente tira as nossas diferenças, porque nós as possuímos. Mas quando eu falo de diferença, sem querer me estender muito, mas agregando nessa perspectiva, eu gosto de lembrar sempre um acorde. Um acorde ali é sempre a transmissão simultânea de mais de um som. Então, se você tem um acorde em Dó maior, você tem a nota Dó, que a gente chama de dominante, né? A primeira do tom. Se um acorde é em Dó maior, tem que ter a nota Dó. Você tem a mediante do tom, quer dizer, o Dó é a tônica, a mediante do tom, que é a terça, que é o Mi, e você tem a dominante do tom, que é o Sol. Então, todo instrumento que você premer ao mesmo tempo um Dó, um Mi e um Sol, você terá um acorde em Dó maior. Seja num violão, seja num piano, não importa o instrumento. O instrumento harmônico é aquele que produz mais de um som simultâneo. Considerando aí que as instituições possuem vibrações específicas, possuem o seu DNA específico, mas juntas, né, elas formam esse acorde, que representa na harmonia uma nova identidade, que é a identidade formada pelo Grupo Espírita Paulista, formado aqui por vocês. E eu me sinto muito contente, realmente muito satisfeito em poder, de alguma forma, estar fazendo parte dessa história. E já queria passar a palavra, já quero agora passar a palavra para o Orlando, para justamente comentar conosco, começar a comentar conosco da materialização dessa união, que é justamente o encontro, culmina no encontro que vai acontecer agora no ano de 2021, para comemorarmos juntos, né, a expedição que Kardec fez a 15 de janeiro de 1861, que é a expedição da obra, da primeira edição do Livro dos Médiuns. No ano de 2021, ele completará agora 160 anos, e vocês se serviram desse calendário, espertos, né? Um carioquês, eu vou dizer assim, malandros, e estão trabalhando a ideia do Livro dos Médiuns. Orlando, comenta um pouco para a gente dessa iniciativa. Nós, nas nossas reuniões, nas nossas conversas, a gente viu que esse ano de 2020, antes do início da pandemia, nós vimos que havia agendadas muitas atividades das três instituições. Congressos, reuniões gerais, envolvendo Aliança, FESP e USE. Então, nós decidimos fazer um evento significativo, o primeiro passo para, posteriormente, encher o Pacaembu, a gente daria esse primeiro passo na realização de um grande evento em 2021. 2021, nós lembramos que estaríamos comemorando
os 160 anos do lançamento do Livro dos Médiuns. Então, a gente pensou, vamos fazer comemoração desse lançamento e vamos definir como tema central a mediunidade. A mediunidade de tal forma que a gente possa realizar, durante 3 dias, em maio de 2021, convidamos pessoas, expositores, palestrantes, conhecidos do movimento espírita, desenvolvendo temas associados a esse tema central sobre mediunidade, que o Roberto daqui a pouco vai falar mais detalhes sobre isso e sobre esse tema central. E começamos a desenvolver as nossas ações no sentido de organizar, planejar e organizar as ações necessárias para que a gente pudesse desenvolver efetivamente em maio de 2021 esse grande evento que nós idealizamos, trabalhamos para que fosse feito no Palácio de Convenções do Anhembi, para 2.500 pessoas, tomamos as ações no sentido de fazer a reserva do local, tudo direitinho. Aí, de repente, nós tivemos o aparecimento da pandemia e vimos que a gente ia continuar, na medida do possível, a gente, através das nossas ações do modo virtual, a gente continuaria desenvolvendo as ações para efetivamente conseguir realizar esse objetivo em 2021. Em uma das reuniões, não me lembro quem, o grupo conversando, pensamos, já em função da influência, da própria influência que o movimento espírita tem assumido, tem desenvolvido para a utilização das plataformas digitais para a realização de uma série de eventos, pensou-se em fazer o seguinte, vamos desenvolver uma série de ações até o ano que vem, até próximo a maio de 2021, e mensalmente a gente poderia desenvolver ações, poderíamos fazer eventos virtuais, em que nós tivéssemos condições de convidar pessoas para desenvolver temas associados ao Livro dos Médiuns. Então, nós realizaríamos 11 eventos, um em cada mês, até abril de 2021, e culminaria esse evento a ser realizado em maio. Então, desenvolvemos as nossas ações, e acho interessante que o Roberto possa dar continuidade explicando os temas que foram desenvolvidos a partir desse tema central, mediunidade em mundo de regeneração, e aí os tópicos que a gente está desenvolvendo para cada um dos meses, a partir já do próximo dia 30 de maio, quando teremos o primeiro evento. Eduardo, na ordem alfabética, olha, esse pênalti aí que o Orlando cavou para o Roberto Watanabe citar, deixa guardadinha essa bola aí, viu, Watanabe? Tô achando que a gente tá mais para vôlei aqui, né? Um levanta pro outro cortar, né? Maravilhoso. Eu particularmente gosto até mais, rapaz. Eu sei que na juventude eu era um perna de pau terrível. Não nada eu também, eu não tenho nenhuma afinidade com futebol, né? Mas o Orlando levantou a bola, aproveita. Então, nessa área da organização, do planejamento, é que nós estamos aprendendo aqui com o FESP e USE, porque eles têm um calendário com os eventos em torno de keynote speakers, aí, palestrantes, pessoas de referência, experiência em roda de conversa com centenas ou milhares de pessoas assistindo, né? O modelo de encontros da Aliança é um modelo assim mais regional, mais focado em troca de experiências, então nós estamos aprendendo. E para mim foi, para todos nós da Aliança que estamos na comissão organizadora, né, foi uma surpresa da gente se encontrar com uma afinidade tão grande com esse grupo, porque todo mundo é desejoso de participar, desejoso de dar uma contribuição. Então, por exemplo, a Ângela Bianco, né, que está aí na diretoria da USE, a alegria com que ela foi atrás de fazer os contatos, de poder, pegou o calendário que o Roberto bolou aí de vários meses, que daqui a pouco ele vai falar, e já o pessoal foi fazendo um brainstorm de quem tinha afinidade com qual tema, qual abordagem, a gente começou a desenhar um modelo de organização do tempo, e ela disse, espera aí que eu já vou fazer o contato, e a gente percebia
que ela tinha uma intensidade para buscar preencher todos os pontos desse planejamento, né? E não só ela, todo mundo que estava participando, né? Que foi muito bom. Eu posso dizer o seguinte, que a ideia de organizar o tempo em plataformas virtuais ainda é aprendizado para todos nós. Ele veio mudar o meio de comunicação, não só do movimento espírita, né, da sociedade como um todo. E a gente começou a perceber que a dinâmica para chamar a atenção das pessoas, ela não poderia ser uma coisa assim, nós não podemos fazer um evento de 8 horas seguidas com várias palestras, como seria num grande plenário, num grande teatro, né? Então, são eventos mais curtos e que tem que ter uma dinâmica que gira mais rapidamente. Então, o que foi concebido, né? Nós vamos fazer encontros mensais. Como regra geral, o último sábado de cada mês, à tarde, haverá durante um encontro que deve estar por volta de 90 minutos, 1h30, um palestrante convidado que faz uma abordagem doutrinária da questão, ou seja, como é que a doutrina espírita vê aquele aspecto, aquele ponto. E depois, um segundo, a gente tinha pensado em 2, né, mas depois a gente começou a perceber que também, se a gente colocasse 3, mais o mediador, mais quem faz a prece, abertura e encerramento, ia ter muita gente em pouco tempo, então vai ter mais um segundo convidado, que faz uma série de colocações do ponto de vista de como é que se aplica aquela exposição que veio mais geral pelo primeiro convidado, e aí a gente começa a abrir para a participação da sociedade. O público que está assistindo vai colocar suas questões, então terá aí 30 minutos uma primeira abordagem, 20 minutos uma segunda abordagem, mais 30 minutos de um bate-bola com a plateia virtual, com as pessoas que forem colocando as questões. E esse modelo a gente vai tentar repetir todos os meses, mas tem uma lógica, né, que essa lógica que eu comentei agora há pouco foi concebida pelo Roberto, de distribuir esse grande tema da mediunidade, a transição planetária, a diferença que a doutrina espírita fez ao conseguir condensar no livro dos médiuns toda uma experiência veja, o que é fantástico é que Allan Kardec, em 1855, só 6 anos antes da publicação do Livro dos Médiuns, é que tomou conhecimento dos primeiros fenômenos na casa Madame Planemason, para começar a estudar o processo. E 6 anos depois ele já estava produzindo uma obra que é extraordinária para entender a relação do mundo nosso, o mundo dos encarnados, com uma dimensão que 6 anos antes ninguém sabia que existia, ou que a grande sociedade não tinha noção de que existia. Então, eu acho que isso se repete agora, 160 anos depois. Se a gente puder falar do impacto de estudar a mediunidade, como reconhecer como fazendo parte da vida do ser humano, que a dimensão invisível não é uma dimensão imaginária, ela faz parte da nossa vida. Acho que essa vai ser a contribuição desse ano todo de encontros, e que vem num momento em que a sociedade precisa de serenidade, equilíbrio e uma visão mais abrangente para entender o que está acontecendo conosco, né? Eu acho que aí o Roberto vai poder explicar muito melhor esse desenrolar da lógica e como é que a gente espera que isso ajude as pessoas. Inclusive, Roberto, estou sabendo que você produziu aí junto com a equipe um material que inclusive a Regina já está aqui na técnica, já me sinalizando para a gente lembrar de passar os slides com o material que a gente tem aqui já na agulha. E esse material reflete um pouco, acredito, né, um pensamento que eu acabei internalizando quando era adolescente, tinha lá os meus 17 anos, eu fiz na escola militar, escola de marinheiro, eu escutei um almirante conversando com a gente, assim, com um corpo de alunos, né? Ele dizendo assim, entre um dia e outro, tem sempre uma noite, por que não aproveitá-la? Eu acho que você aproveitou, né, Roberto? Fala pra gente um pouquinho desse planejamento aí, usando as noites indormidas. Não, é o seguinte, é que antes de assumir essa gestão, eu passei 6 anos desenvolvendo cursos.
durante 3 anos eu dirigi o curso de Filosofia Espírita e depois o curso de Educação Continuada, né, que tem curso de Ciência Espírita, Teologia, Psicologia Espírita, Antropologia Espírita, um monte de curso, estudo do livro de André Luiz, da codificação, né? Então, foi um pouco essa experiência que a gente aplicou, mas essa foi a nossa contribuição, né? Quer dizer, isso é o conteúdo, mas a gente tem que ter o meio também, né? Então, o meio, que é você, Marcelo, você, a Regina, nos foi trazido pela USA, né? Então, veja que é uma união de esforços aí, por isso que eu acho que essa união, ela tem muito a ganhar, porque a gente vai unindo forças, né? O Eduardo coloca aí que ele está aprendendo com nós dois, todos nós estamos aprendendo, né, Eduardo? Você, com certeza, você vai contribuir muito também para esse trabalho em conjunto que nós estamos fazendo. A ideia, queria pedir para a Regina, então, projetar os temas. Nós, basicamente, desenvolvemos em 3 blocos, né? No bloco 1 seria trabalhar os aspectos gerais da mediunidade, né? Que está centrado aqui no livro dos médiuns, né? No segundo bloco, nós vamos trabalhar alguns temas específicos. E no terceiro bloco, então, a gente vai ligar com a situação atual, né? Mediunidade e atualidade, né? Então, voltando lá no primeiro bloco, a ideia seria assim, a gente começar a trabalhar o tema central, mediunidade. O que é mediunidade, né? E como que a gente trabalha essa mediunidade nessa situação atual de isolamento social, né? Por isso que o Eduardo falou, quer dizer, a expositora, que, aliás, já está confirmada, né, que é a Eulália Bueno, vai dar o enfoque doutrinário desse tema, e depois aí eu vou estar participando com ela, né, aliás, vai ser no sábado da outra semana, aí eu vou entrar com o aspecto prático, como o Eduardo falou, né, quer dizer, como que é essa questão da mediunidade no isolamento social para a casa espírita e para cada um de nós, né, cada um que está ali participando dessa live, né? Então, essa que é a ideia que a gente vai trabalhar. Então, a mediunidade no isolamento social seria agora dia 30 de maio, né, às 15 horas, 1h30, como o Eduardo falou, né, então das 15 às 16h30, dia 30 de maio. Em junho, o tema seria mediunidade e suas modalidades, né? Então, novamente o livro dos espíritos, né, quer dizer, mediunidade de efeitos físicos, intelectuais, psicografia, né, psicofonia, trabalhar essas questões e trabalhar algumas outras abordagens também dentro desse tema, né. O terceiro, em julho, em junho, também já estamos confirmados, né, seria a Suíri Caldas Schubert, no caso até vai ser num domingo, às 17 horas. De maneira geral, será sempre sábado, tá? À tarde, às 15 horas. Em julho, nós vamos entrar com o tema influência moral do médium e influência do meio, né? Quer dizer, a questão moral do médium é essencial para o bom exercício da mediunidade, né? E o meio também, né? Quer dizer, aquelas pessoas que estão participando ali daquele trabalho, elas estão ali por curiosidade ou estão ali por um propósito sério, né? Então, essa questão que a gente quer trabalhar em julho, né? E temos aí a confirmação do José Carlos de Luca, né? Depois, em agosto, a gente trabalha o tema do animismo, né? Quer dizer, isso Kardec fala claramente, né? Quer dizer, como o médium, como ele é um meio, como ele é intermediário, quer dizer, de certa forma, sempre ele vai, de alguma forma, interferir na comunicação, né? Então, isso que a gente chama de animismo, né? A gente vai trabalhar um pouco isso, e aí cabe ao médium, né? Como foi o caso do Chico, né? Ele praticamente se anulava, né? Porque o Emmanuel, André Luiz passasse com toda a clareza que eles queriam passar, né? Então, o animismo nele era coisa mínima, né? Então, essa questão que a gente vai estar trabalhando em agosto. E concluir, então, com a questão da obsessão, né? Que é uma grande questão aí que não afeta só os médiuns, né? Mas afeta as pessoas de maneira geral. Aliás, médiuns todos nós somos, né? Isso vai ser trabalhado no primeiro tema, ao médium no sentido restrito e no sentido mais amplo, né? Então, com isso, a gente fecha esse primeiro bloco, e daí, no segundo bloco, nós vamos falar de temas mais específicos, né? Então, em outubro, a gente estaria falando sobre física e mediunidade. Então, a nossa ideia é trazer um espírita, né? Que seja um físico, que fale um pouco sobre essa relação. Quer dizer, a gente pensa aqui naquelas analogias que André Luiz faz, né, no livro Mecanismo e Mediunidade, entre um circuito elétrico e um circuito mediúnico, né, ele trabalha isso de uma forma bastante rica, né, então, as questões que envolvem isso, né, a questão das correntes mentais, né, quer dizer, da forma que nós pensamos e a forma que nós seremos influenciados, por bem ou por mal, né, então são questões que a gente estaria trabalhando aqui, né, ou
nessa questão das correntes mentais também, é uma analogia com a corrente elétrica, né? Seria trabalhar esse tema. Uma visão, o segundo bloco é mais científico, vamos colocar assim, né? Em novembro, a gente estaria trabalhando o tema saúde e mediunidade, né? A questão da mediunidade de cura, por exemplo, entraria aqui nesse tema, né? E aí nós paramos em dezembro, em janeiro do ano que vem, então a gente vem com o último tema desse bloco 2, que seria mente e mediunidade, quer dizer, aqui seria trabalhar a questão da mente, né, dos transtornos mentais, quer dizer, o trabalho, por exemplo, que Joana de Ângelo desenvolve, né, a própria Sueli Calda Schubert desenvolve, então trabalhar um pouco essa questão, né. E aí, então, a partir de fevereiro do ano que vem, nós vamos trabalhar esse último bloco, que seria trazer para o momento atual, né, quer dizer, mediunidade e atualidade. Então, em fevereiro, entraria com o tema mediunidade e predições, né, que é uma forma também, né, de mediunidade, a mediunidade de pressentimento, como diz Kardec, né, para trabalhar essa questão atual da transição planetária, né. Então, entrar o próximo tema em março, que seria o papel do médium nessa transição, quer dizer, seria o momento atual, né, presente, e o último tema, então, seria já uma projeção do futuro, né, como será essa mediunidade no mundo de regeneração, quer dizer, será que vai ter um intercâmbio mais intenso e frequente entre o plano físico e o plano espiritual? É bem provável que sim, né? Mas então são questões que a gente trabalharia nesse último tema. E aí, então, em maio do ano que vem, é que a nossa ideia, né, é fechar no Anhembi com um evento de encerramento, aí seria presencial, se possível, né? Então a gente faria esse evento presencial, quer dizer, esse que é o programa, né? Então, assim, de maneira geral, todo último sábado do mês, às 15 horas, né, estaremos nos reunindo para falar desses temas, né. Apenas alguns, junho que eu falei, né, que será no último domingo, ao invés do último sábado, e será às 17 horas, e lá em outubro também, devido ao feriado do finado, nós vamos fazer no penúltimo sábado do mês, né. Mas isso a gente vai comunicando depois na sequência, tá. Então, essa que é a ideia geral. Nossa, ótimo. Vocês percebam, quem está aqui nos assistindo, né, que entre a ideação e a realização tem um cara no meio. O nome dele é planejamento. E esse grupo fez o dever de casa, fez o planejamento. Será assim um momento muito rico. De verdade, o estado de São Paulo tem uma das suas características, porque seria uma outra live só para a gente falar das muitas características de São Paulo, mas é a contribuição do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, pela convergência de universidades, faculdades e pela produção intelectual que é, então, concentrada aqui nesse estado, e a gente, de alguma forma, se serve dessa pluralidade, e vocês perceberam isso na programação. Será realmente um evento rico, diferenciado, resultado da união de instituições relevantes, de lideranças relevantes do estado de São Paulo. Então, para você que está nos assistindo aqui na nossa live, por favor, não percam, muito embora o material fique e será registrado, gravado, impresso eletronicamente para quem puder consumir depois, mas para quem está aqui nos assistindo ao vivo na nossa live, considerando a opinião aqui das nossas lideranças, que a gente já aproveita para agradecer, por favor, estejam conectados, sintonizados nessa realização benfazeja. Mas como o tempo é um corcel, é um instrumento muito vigoroso, eu confesso a vocês que, porque aqui eu não sei como é que é com vocês aqui, né? Mas aqui em casa eu não mando nada, e nesse espaço muito menos. Então quem manda aqui mesmo é a Regina. E ela já está aqui me avisando que a gente está com 1h e 28 minutos de live, nem parece, foi assim, voou o tempo. Foi uma alegria, e eu queria aproveitar esse instante final para expedir as considerações finais de cada um de vocês, começando pelo nosso querido companheiro Orlando. Marcelo, foi uma alegria muito grande estar com você, estar com o Roberto, o Eduardo e todos aqueles que estão nos assistindo e porventura venham a rever essa live posteriormente, em que a gente teve a oportunidade de trazer a público essa ação conjunta nossa de estar
conectados, as 3 instituições do Estado de São Paulo, a Aliança, a FESP e a USE, procurando de forma conjunta, com os mesmos objetivos, desenvolver as ações e desenvolver atividades relacionadas à divulgação da nossa doutrina. Vocês percebem pelos subtemas desenvolvidos, os 11 eventos que nós vamos realizar, e a gente tem um encadeamento dos temas no sentido de que não representam simplesmente palestras jogadas mensalmente, mas que elas têm um encadeamento, elas têm uma ligação, todas elas, com o livro do Mestre Kardec, o Livro dos Médiuns, que nós vamos estar comemorando os 160 anos de lançamento em 2021. Em nome da USE, eu quero agradecer por essa oportunidade, agradecer a FESP, agradecer a Aliança Espírita Evangélica, pela oportunidade de trabalho conjunto que a gente tem. E lembraria também a todas as instituições espíritas do nosso Estado que nós possamos estarmos juntos, mesmo que nesse momento em que uma proximidade maior que a gente possa ter através desse contato virtual, que as entidades não pensassem em permanecer isoladas, sozinhas. A importância da convivência, da troca de experiência, da vivência em comum, nos ajuda a enriquecer, a tornar a nossa responsabilidade de divulgação da nossa doutrina de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais fraterna, que, pensando sempre no próprio ensinamento de Kardec, em que os centros deveriam se conhecer, se visitar, para que através dessas visitas nós pudéssemos conhecer outras maneiras de levar àqueles que estejam precisando da informação que a codificação nos traz. Importante lembrar também que todas essas palestras, elas têm nós desenvolvemos uma bibliografia para cada um desses temas. Essa bibliografia, essas referências serão passadas aos expositores, e toda a base de referência para os temas é Allan Kardec. Allan Kardec é a base da nossa doutrina espírita, e é isso que, através da nossa união, a gente quer demonstrar que, através dela, a verdadeira doutrina espírita é aquela codificada por Allan Kardec. É isso que a gente espera com essas ações que a gente vai desenvolver. Nosso muito obrigado, esperamos em outra oportunidade estarmos juntos novamente para realizar novas ações em prol do nosso movimento espírita no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito bom. Eduardo, suas considerações. Nosso sentimento também é de gratidão e reconhecimento, porque, primeiro, trabalhar junto com esses companheiros é uma oportunidade incomparável. Nossas reuniões das sextas-feiras, através da videoconferência, agora a gente entra um na casa do outro, né? Então nós estamos realmente nos sentindo irmãos. A gente se sente mais próximo, e eu creio que isso é, como acabou de dizer o Orlando, né? É uma mensagem para o movimento espírita, para os dirigentes do movimento espírita. Às vezes a gente ouve notícias de que um grupo não recomenda o outro, um grupo acha que aquele programa não é adequado, e a gente não encontra isso quando a gente começa a trabalhar junto. A gente encontra uma afinidade, uma harmonia, a gente se reconhecer como irmão, a gente se reconhecer como feliz por estar participando de um trabalho coletivo, de um trabalho que beneficia a todo mundo. Então, eu creio que só a alegria da gente estar junto é motivo de gratidão. A gente também está aprendendo num processo de comunicação diferente, então eu acho que a gratidão se estende aí ao canal do Marcelo e da Regina, porque estão dando um exemplo extraordinário de um esforço a ser feito nesse momento onde comunicação é a ponte que vai vencer as nossas distâncias. Então, se não fosse esse recurso, como é que a gente estaria agora imaginando um evento que nos unisse mesmo nessa situação atual, onde a gente poderia reunir a experiência que a doutrina espírita ofereceu a todos nós para a sociedade num momento assim de grande dificuldade. Então, só há coisas boas aí a agradecer, a aprender. Nós vamos nos ver então no
próximo sábado, dia 30 de maio. Vamos aprender com a Eulália, vamos ver como é que vai ser esse diálogo aí com o Roberto, com relação ao tema que vai introduzir a questão da mediunidade, mas já vai partir dizendo que a mediunidade é algo que é comum a todos e, portanto, é necessário a gente compreender melhor nessa época de desafios que nós estamos vivendo. Então, peço a todos que estão nos ouvindo vibrações e preces para que nós possamos nos desincumbir bem desta tarefa que o Alto nos ofereceu. Maravilha. Watanabe, a palavra é sua. Para nós também aqui da FESP, né, é uma grande alegria estar aí fazendo esse trabalho conjunto com a Aliança e USE. Eu acho assim, uma coisa que eu queria pontuar, né, que é algo fundamental, é que não há personalismo, né? Então isso é essencial, quer dizer, quando não há personalismo, você trabalha em prol de um objetivo comum, né? Você trabalha em prol de uma meta maior, né? Inclusive nós estamos nos unindo aqui os paulistas, mas obviamente nós trabalharemos sem problema nenhum com outros grupos, né? De outros locais, sem problema nenhum, porque nós espíritas somos tão poucos, né? E temos uma tarefa imensa de levar esse evangelho vivo, que é o espiritismo, para o mundo. Quer dizer, pelo menos foi assim que essa missão que o Ismael recebeu, quer dizer, que quem tem que realizar somos nós, né? Quer dizer, então, acho que nós temos realmente que unir forças e fazer esse trabalho, né? Já está sendo feito muito, né? Por o Divaldo, o Haroldo, o Rossandro, né? O Alberto Almeida, todo De Luca, o que esse pessoal está fazendo já é uma coisa imensa, né? Mas é necessário todos nós trabalharmos, né? Quer dizer, porque assim nós vamos cumprir essa missão. Então, acho que como eu disse, né? Quer dizer, é uma satisfação para nós estar participando desse grupo e, assim, uma grande responsabilidade, como eu coloquei, né? De a gente estar participando desse movimento, essa confiança que nos é concedida, né? E vamos em frente, né? Vamos cumprir essa tarefa. Que ótimo. Eu quero aqui, então, já encerrando a nossa live, já encaminhando aqui para as despedidas, agradecer a vocês o carinho, foi um espaço maravilhoso de convivência, que a gente pode e deve repetir, viu? Esse espaço nosso aqui do projeto Espiritismo e Mediunidade está à disposição do Grupo Espírita Paulista, isso é importante que se diga, porque as iniciativas de comunicação começaram, como dizia Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, de 1970, que o Oceano teve a dignidade de transformar aquelas películas todas, né, remasterizando-as, teve um trabalho hercúleo, e a gente tomou conhecimento. Lá na década de 70, Chico Xavier vai dizer que o primeiro evento de comunicação por sobre a face da Terra foi um livro de pedra, foi o Decálogo. Depois, o Verbo se fez carne entre nós, Jesus, né, como a gente sabe por Emmanuel, planejou por 1000 anos, entre a ideação e a realização, tem um cara no meio, chama-se planejamento. Jesus fez o dever de casa dele, planejou a sua vinda entre nós, levou 1 milênio planejando isso, por motivos que tais, e transformou num movimento de comunicação. Mas a comunicação de Jesus, ela foi assertiva no sentido da exemplificação. Ele não só falou, ele fez, ele mostrou como se faz e dividiu o calendário da humanidade. E por último, e não menos importante, proclamado por ele mesmo, o Consolador prometido por Jesus, que culmina na figura do Mestre de Lyon, que dignificou os processos da mediunidade, porque a mediunidade sempre existiu por sobre a face da Terra, mas ele deu dignidade, ele mesmo chama, né, as consequências morais em decorrência desse mesmo entendimento, e o Grupo Espírita Paulista, então, promove, né, a ampliação dessa dignidade, pondo luzes na obra O Livro dos Médiuns e todos os seus desdobramentos. Então fica aqui a nossa reverência a vocês três, a nossa gratidão, o nosso carinho, e aqueles que nos acompanham pelo projeto Espiritismo e Mediunidade, na próxima quarta-feira nós gostaríamos de anunciar
a presença entre nós do nosso querido companheiro e amigo, o professor César Reis, César Soares dos Reis, ele que é o presidente do ICEB, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, da qual nós tivemos a alegria de poder contribuir, nós, com a minha esposa, Regina Mercadante, que está aqui na técnica fazendo tudo isso acontecer. Nós, por alguns anos, convivemos com César Reis, convivemos com Jorge Andréia lá no Instituto, e inclusive expedimos algumas palestras, alguns seminários lá, e é com alegria que nós fizemos um convite para o professor César Reis. Ele aceitou o convite, e ele estará conosco na próxima quarta-feira, às 19h30, que é o nosso horário habitual para conversarmos sobre questões relacionadas à mediunidade. Então fica aqui o convite para que você esteja conosco, conversando conosco, junto aqui com o professor César Reis. A Regina está me dando uma orientação. A Regina está me pedindo para eu chamar para a live para o dia 30 agora, do JEP. Ela está me lembrando, como eu disse a vocês, eu sou só um papagaio, viu, gente? Então ela tá me dizendo, ela está me dizendo para eu reforçar a live do Grupo Espírita Paulista. Agora ela vai colocar aqui o texto aqui embaixo para todo mundo. Porque aí ela me dá trabalho, eu também dou trabalho para ela, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, aqui agora vale super a pena reforçar: o Grupo Espírita Paulista expede uma live no dia 30 de junho, e é importante. Maio. 30 de maio, meu amor. 30 de maio. Então, vou repetir: no dia 30 de maio, não é junho, é maio, gente, agora. Aliás, o dia 30 de maio tá aqui, né? O próximo, sem ser esse sábado agora, amanhã, é o próximo, né? Estamos ali pertinhos. Vocês, por favor, anotem na agenda de vocês. 30 de maio, o Grupo Espírita Paulista estará entregando para a internet mundial as suas primeiras atividades. E nós estaremos aqui, então, construindo a nossa contribuição nesses mecanismos de comunicação. E, de novo, para reforçar a presença do nosso querido amigo e irmão César Soares dos Reis, presidente do ICEB, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Ele que durante muitos anos foi presidente da CAPEMISA, a antiga CAPEM, e ele distribuiu, como distribui até hoje, muitos benefícios no braço da solidariedade, da assistência e promoção social. Estará conosco conversando na próxima quarta-feira. Bom, nós nos despedimos, o tempo mais do que estourou, mas foi um tempo muito bem aproveitado. Eu mais uma vez agradeço a presença de vocês entre nós, e que o Papai do Céu continue nos abençoando. Muita paz a todos. Bom.